Você alguma vez já chegou atrasado na escola? Ah, é algo muito comum, não é? Eu cheguei várias vezes. Olha, eu vou te contar a história de George Dantzig, que fez algo inacreditável ao chegar atrasado em sua aula de matemática na universidade. Antes de começarmos, já confere se você é um inscrito aqui no canal da Fatos Desconhecidos. E se não for, não perde tempo, hein? Já se inscreva, ative também o sininho de notificação aqui embaixo para o YouTube te avisar sempre que sair um vídeo novo como esse. George Bernard Dantzig Orisson, dono da nossa história de hoje. Nasceu em 8 de novembro de 1914, no estado de Oregon, nos Estados Unidos. Seus pais se chamavam Tobias Dantzig, que era um matemático russo, e sua mãe, Anja Orisson, uma linguista francesa que era especializada em idiomas eslavos. Com pais assim, já é de se esperar uma criança prodígio, não é? Bom, seus pais imigraram para os Estados Unidos em 1910, logo após se casarem. Já no início de 1920, Anja, a mãe, começou a trabalhar como linguista na Biblioteca do Congresso. E Tobias, o pai, começou a ministrar aulas como professor de matemática na Universidade de Maryland. Tobias era o chefe do departamento de matemática e exerceu sua profissão como professor, até se aposentar, o que aconteceu logo após a Segunda Guerra Mundial. O filho pequeno, George, estudou nas melhores escolas da época. Desde muito novo, ele já mostrava um grande interesse pela geometria. Claro que seu pai colaborou muito para que ele se interessasse pelo assunto, já que ele sempre propunha ao filho os problemas de lógica mais complicados de geometria que conseguia pensar. Ele realizou seus estudos universitários na Universidade de Maryland, onde seu pai costumava lecionar. Por lá, ele recebeu sua licenciatura em Matemática e Física no ano de 1936. Apesar das licenciaturas em uma das mais prestigiadas universidades do país, George se decepcionou um pouco com as aulas pelo fato de não ter visto nenhuma única aplicação real da matemática em nenhuma das matérias que havia cursado. No verão do seu ano de formatura, ele se casou com Anne Schooner. George, então, resolveu continuar seus estudos. Isso graças à bolsa que ele ganhou, e assim ele tirou seu mestrado em matemática pela Universidade de Michigan, outra prestigiada universidade norte-americana. Para ele, os cursos pareciam muito abstratos. Tudo o que ele aprendia não fazia muito sentido no dia a dia. Tinha apenas uma aula que ele realmente se interessava e achava que fazia algum sentido: o de estatística. Naquele ponto, tudo o que ele queria era terminar seus estudos e focar totalmente no mundo do trabalho. Em 1937, ele resolveu deixar a cidade de Michigan para poder trabalhar em um projeto de pesquisa de mercado. Ele finalmente iria trabalhar e, de certa forma, estudar algo que realmente gostava. Ele estava assumindo o posto de estatístico na pesquisa para a Secretaria de Estatísticas Trabalhista. Isso deu um gás para George focar em sua paixão. E 2 anos após aceitar o emprego, decidiu que iria completar seus estudos com um PhD em estatística, na Universidade de Berkeley, na Califórnia. Foi durante seu primeiro ano na universidade que George protagonizou a cena que o deixou famoso. Em 1939, ele participou de um curso de estatística ministrado pelo seu professor supervisor. E durante o curso, era de costume do professor dar alguns exercícios para serem resolvidos em casa. Um dia, George chegou atrasado para a aula e anotou 2 problemas que estavam descritos no quadro negro, pensando que eram os costumeiros deveres de casa. Alguns dias depois, ele entregou ao professor as tarefas, se desculpando por ter demorado tanto para conseguir resolver tais exercícios, dizendo, inclusive, que aquele tinha sido um pouco mais difícil que os deveres habituais. 6 meses mais tarde, o professor foi revisar os trabalhos cuidadosamente
quando percebeu o que George havia feito. Então, na manhã seguinte, em um domingo, o professor foi até a casa de George. O professor queria propor para que ele escrevesse um artigo com base na resolução dos exercícios que ele havia entregado, já que tais problemas resolvidos por George não se tratavam de deveres de casa. Eram, na verdade, exemplos de problemas que nunca haviam sido resolvidos antes. George não conseguiu concluir seu doutorado até o ano de 1946, porque os Estados Unidos haviam entrado em combate durante a Segunda Guerra Mundial. E George precisou interromper tudo para servir ao exército. Ele se mudou para Washington para se juntar à Força Aérea dos Estados Unidos em 1941. Por lá, ele ocupou o cargo de chefe da Subdivisão Civil de Combate, no Centro de Controle Estatístico. Pelo trabalho realizado durante a guerra, ele foi premiado com uma medalha de serviço civil excepcional, prestada ao Departamento de Guerra em 1944. Após a guerra, ele voltou para Berkeley para finalmente terminar seu doutorado. Assim que se formou, foi oferecido a ele um cargo na universidade. No entanto, George não aceitou, pois considerava ser um cargo muito abaixo do que ele estava procurando, embora o salário fosse muito bom para a época. O salário seria no entorno de $14.000 por ano. Foi sua esposa que o convenceu em não aceitar o emprego, já que acreditava que o marido conseguiria algo melhor e também não achava que esse salário seria o suficiente para viverem confortavelmente, já que o casal já tinha um filho. Em 1946, novamente morando em Washington, ele estava à procura de emprego e, persuadido por seus colegas, ele aceitou um cargo como assessor de matemático para as Forças Aéreas. Em 1960, ele voltou para a Califórnia e deu início a uma brilhante carreira como professor no Departamento de Engenharia Industrial, sendo tutor e assessor dos estudantes de doutorado. Foi ainda neste ano que ele fundou o Centro de Pesquisa Operacional. Passando por algumas empresas e universidades diferentes, George conseguiu desenvolver um excelente e enorme currículo com trabalhos de investigação, do qual desenvolveu toda a sua vida, e os fascinantes resultados, descobertas e contribuições à ciência foram cruciais para se tornar digno de um grande número de prêmios que recebeu. Infelizmente, ele não conseguiu conquistar o tão almejado Prêmio Nobel. No entanto, ele foi o primeiro a receber o prêmio John von Neumann Theory Prize, que é concedido pelo Instituto de Pesquisa Operacional e Ciências de Gestão, pelo seu trabalho continuado e pela contribuição fundamental nestes campos. Por ter inventado a programação linear e descoberto métodos que levaram a grandes aplicações científicas e técnicas em grande escala em problemas importantes de logística, planejamento e otimização de redes. Pelo também uso de computadores para fazer uso eficiente da teoria matemática descoberta, foi concedido a George, no ano de 1975, a Medalha Nacional de Ciências na disciplina de Matemática, Estatística e Computação. Esta foi a maior homenagem já concedida em ciências nos Estados Unidos. A cerimônia ocorreu em outubro de 1976, na Casa Branca, e o prêmio foi entregue pelas mãos do então presidente, Gerald Ford. Ele ainda recebeu doutorados honorários em várias universidades ao redor do mundo. Ao longo de sua brilhante carreira, George publicou inúmeros livros e trabalhos acadêmicos. No entanto, tem um específico que é considerado até os dias de hoje como a Bíblia da Programação Linear e Pesquisa Operacional, a Linear Programming, que foi lançado em 2 volumes, o primeiro publicado em 1997 e o segundo apenas em 2003. George veio a falecer no dia 13 de maio de 2005, aos 90 anos de idade, por conta de complicações com a diabetes e problemas cardiovasculares. No momento de sua morte, ele vivia em Stanford e ainda atuava como professor de pesquisa
na Universidade de Stanford. No ano de 1997, foi lançado o filme Gênio Indomável. E a cena inicial do filme foi inspirada no episódio em que George resolveu os problemas insolucionáveis. As obras de George são reconhecidas e usadas como objeto de estudo até os dias de hoje. Você já conhecia a história dele? Comenta aqui embaixo. Se tiver gostado do vídeo de hoje, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo. Hein? Não deixe também de compartilhar esse vídeo com os seus amigos e familiares. Por hoje é só. Um forte abraço e até mais. Tchau!